Olá, eu sou a Dayana Tyson e começa agora mais uma conversa de mãe. Hoje com duas presenças especiais. Retorna aqui com a gente a Franciele, que já veio falar, né, Fran, sobre o Francamente, o podcast, Franciele Barros. E hoje ela vem acompanhada da Catarina para nos contar uma novidade, que é o livro Que Cor Eu Sou. Um livro que a Fran está lançando agora em janeiro e que é o primeiro livro dela, né, Fran? É, meu primeiro livro infantil. E eu queria saber em que momento tu sentiu que essas inquietações, que talvez já passaram pelo podcast Francamente também, precisariam ou poderiam virar um livro? Isso chega para mim claramente no momento em que, inclusive hoje é dia 17 de dezembro, se a minha mãe estivesse viva, ela estaria completando 58 anos. Então essa perca da minha mãe, ainda numa idade razoavelmente nova, né? Sim, para hoje é nova, né? Isso foi para mim uma ruptura também muito grande, porque o maior medo de uma mãe não é ir embora, mas é deixar os nossos filhos sabendo que ninguém mais vai amá-los como nós amamos. Ninguém mais vai cuidar deles como nós cuidamos. E ninguém mais vai tê-los como prioridade. Eles não serão mais prioridade na vida de ninguém a partir do momento que esse pai e essa mãe vão embora. Então, o que me motivou a fazer este livro talvez foi muito das minhas inquietações enquanto todas essas vivências que eu tive. Então, toda vez que eu colocava minha filha no colo por algum motivo e logo depois tive a mais nova, são duas hoje, né? São duas hoje, eu pensava, a gente tem que deixar marcas nelas e para elas. E um dia a Catarina chega em casa e com algumas inquietações sobre a cor do cabelo, sobre a cor da pele, sentindo qual era o lugar dela nesse mundo. Qual que era esse lugar dela de vida? Que lugar ela ocupava nesse mundão? E me deu aquele start, assim, eu vou fazer um livro pra ti, minha filha. Botei ela no colo, assim, com uma história e disse pra ela, o teu lugar é importante por ser quem tu é. E aí toda a narrativa do livro vai tratar depois sobre isso. Nossa, que lindo! E tu ficou emocionada, Catarina? Ai, eu fiquei muito lisonjeada, muito honrada, porque é uma coisa, sabe? É uma honra muito grande. Ver uma pessoa que tu ama tanto, uma pessoa que já fez mover o céu, mover as estrelas por ti. Fazer uma homenagem pra ti. Meu Deus, que fofura que tu é. Meu Deus! Emocionou a mãe, emocionou a todo mundo. Que lindo, que lindo. E é um sentimento muito verdadeiro, né? Muito. E o livro tem uma pergunta simples, né? Que cor eu sou? Mas ela é bastante poderosa, né? Quando que ela surgiu assim dentro de ti? Por que esse foco? Justamente por causa da inquietação dela quando ela chega da escola. Que dizem pra ela assim, em um determinado momento, até não sei se foi na escola, mas ela chegou depois, né, me contando, mãe, que cor eu sou? Eu sou diferente de ti e do meu pai, vocês são mais clarinhos, eu sou encardida, mãe. Ela chegou com esse questionamento. Mesmo? Então, quando ela me lança isso, né, que cor eu sou, ela me dá o nome do livro. Que cor eu sou? Que lugar eu ocupo aqui? Como que eu sou assim? Ao que eu pertenço? De onde eu venho? E eu sempre gostei muito de história e dessa construção familiar, da história de onde a gente veio, quem são os nossos antepassados, o legado que essas pessoas deixaram para nós, porque nós não somos seres sozinhos, nós somos seres que carregamos conosco, além da bagagem genética, uma bagagem de trabalho, uma bagagem de jeitos de ser. O modo como nos vestimos, o modo como nos comportamos, o modo como nos comunicamos. Agora, olhando ela falar, eu penso, será que tem algo de mim nela? Muitas coisas, né? Então, carregamos muito dos outros em nós, desses nossos antepassados. Então, eu acho que que cor eu sou, quem me deu esse nome foi ela. Foi ela com essa inquietação dela.
E às vezes nós não respondemos o simples, né? Nós complicamos o que é simples. E por que não tornar o livro, essa pergunta que é simples, para dar mais uma resolução para algo que é tão complexo às vezes e que nos traz tantas pautas, né? Sim, é verdade. Tu te lembra de alguma coisa, assim, que te incomodou nesse sentido? Por isso que tu foi perguntar pra mamãe em casa? Sim, eu não sei quantos anos eu tinha, 6, 5, eu acho. Na escola eu tava falando da cor do cabelo, da cor do olho, da cor de pele. E tava falando de todo mundo. Ai, fulana tem cabelo de tal cor, olho de tal cor e pele de tal cor. E daí chegaram na minha vez. Eu não sei qual é a cor do teu cabelo. Teu olho é diferente, tua pele é diferente. E daí eu fiquei um pouco triste, um pouco magoada. Porque como que sabiam de todo mundo, menos de mim? Cheguei em casa e falei, mãe, que cor eu sou, mãe? Eu sou encadida? Eu sou tão diferente pra ninguém saber dizer a cor do meu cabelo, as cores dos meus olhos? E a mãe falando, não, filha, tu é especial. A tua cor de cabelo, tua cor de olho, tua cor de pele, diz muito sobre tuas origens, teus antepassados. Exatamente. Teu patrimônio cultural e histórico. Toda a herança que a gente carrega, né? Sim, e eu me orgulho muito disso hoje em dia. Gente, ela é um encanto. Muito obrigada. Muito especial. E esse livro tá muito ligado à tua maternidade, né? Muito. Como todos os projetos que eu venho desempenhando atualmente, são coisas que têm me instigado muito. Porque hoje, quando eu era da idade dela, às vezes a gente surge até críticas com a mãe, não entende muito as coisas que a mãe fala, não tem essa identificação com a mãe. E eu me achava muito parecida com meu pai. E quando é que eu me descobri sendo muito parecida com a minha mãe? Quando eu me torno mãe. É verdade. Então, essa maternidade dá uma virada de chave, porque hoje, ser mãe atualmente é muito diferente de ser mãe no passado. Porque nós damos conta de muitas demandas e ser mãe, deveras mãe, que acompanhar, saber dos gostos, das angústias, dos anseios, hoje é muito difícil ter isso. Sim. Então, nós lá em casa, nós temos, né, Catarina? Eu saio de casa e deixo o café e um bilhete escrito à mão para as duas, embora a outra não leia. E nós temos um caderno onde eu registro as minhas angústias, né, ali, enquanto mãe, para que ela, sendo mulher, as duas mulheres, né, minhas filhas, elas saibam que a maternidade é dotada de sucessos muitos, mas também de algumas angústias, né? Natural, que faz né? parte. É, natural. Será que não vem daí também esse desejo dela de expor, né? E essa liberdade até, eu diria, né? Essa confiança de vir buscar em casa as respostas que ela precisa. Que legal. É uma coisa de colo, né? Acolhimento. É esse acolhimento. E no livro, a Marina, na verdade, vem a ser ela. E essa conversa que essa mãe tem é a conversa que tivemos. Foi a mesma conversa que tu teve comigo. Tu reconhece no livro. Sim. E desde o momento que tu imaginou o livro, né? Concebeu ele primeiro como um sonho, um projeto, até o fim, mudou muita coisa, assim, durante esse processo daquilo que tu queria dizer? Houve descobertas diferentes nessa jornada de escrita? Na verdade, esse livro foi especial porque ele trata de um tema especial e foi escrito como uma homenagem para ela. Mas ele não mudou, o projeto em si foi o mesmo, assim. Eu sentei e escrevi aquilo, até porque eu já tinha esses manuscritos que eu escrevo coisas para elas. Então eu fiz esse livro assim com todo o coração, foi até rápido. E foi fácil, então? Foi fácil. Já estava bem dizer pronto, era só dar uma organizada. Só dar uma organizada. Mas eu escrevo livros amadores por anos.
Então, esse contato com a editora foi mais, assim, algo que eu não achei que fosse ser real. Eu pensei, de repente, escrever um livro e dar para minha filha. Né? Só que se tornou uma coisa muito grande nesse sentido. Então, a mudança que houve foi do projeto inicial, que era deixar algo para ela, até a editora resolver, não, nós vamos fazer esse livro tem muito potencial. Então, nessa hora que... Esse foi o passo maior. Esse foi o passo, e agora virão outros, né? E existiu, assim, algum desafio emocional para escolher as palavras a serem usadas no livro? Até para cuidar da questão de exposição, de como falar sobre, né? Esse tema que é, hoje em dia, tão abordado, mas, de certa forma, a gente sempre tem que cuidar, né? Que ele seja abordado com delicadeza, com respeito. Sim, é um tema muito emblemático, porque... Hoje também há distorções, porque as pessoas distorcem nas redes sociais, as pessoas têm visões, às vezes, equivocadas dos fatos, né? Então, se tratando de criança, e por trabalhar com crianças por anos, e tendo crianças dentro de casa, eu pensei em palavras que fossem didáticas, que fossem lúdicas, simples e que contextualizassem essas vivências escolares das crianças. Então, tudo começa acontecendo ali no momento de aula. Já faço um link muito grande, muito forte com a nossa cidade, com as nossas origens. Então, esse livro, além dele tratar dessa questão das cores, né? Que cor eu sou, de onde eu venho, essa coisa de pertencimento também. Eu venho de um lugar em que pessoas trabalharam muito e nos deixaram legados da maneira como nós nos relacionamos, como nós fazemos as coisas. Então, essas heranças culturais estão presentes no livro. Embora pequeno, ele é um livro que traz tudo isso com leveza. Então, essa é a parte interessante desse livro, que ele traz isso. Porque eu tive cuidado nessa hora de levar para uma parte lúdica para que as crianças se identificassem. E é um livro infantil, né? Infantil. Mas a gente sabe que os livros infantis são repletos de mensagens, né? Também para os adultos. Sim. Tu lembra de uma campanha da Faber-Castell, Cor de Quem, eu acho que era, que fizeram lápis, né? Lápis cor da pele. Cor da pele de todos os tipos de pele, indiferente da cor, né? Era muito interessante aquela campanha. É, muito legal. E esse livro também é para ti como mãe, assim como é para mim e para muitas outras. Muitas mães. Para muitas mães. Assim, quando eu escrevia, eu tinha essa sensação de que isso ia gerar uma identificação muito grande com as mães. Por várias questões. Justamente como eu falo, né? Como eu falo pro meu filho, pra minha filha. Até a questão, às vezes, você é mãe, mas não é mãe biológica. O filho pergunta, com quem eu pareço? Você parece, a gente pode falar com as crianças. E é isso que é o bonito. Nós podemos falar com as crianças, mas é dentro da interpretação delas. É colocando exatamente o pingo onde elas querem saber. Porque às vezes a gente dificulta uma fala com elas achando que é muito complexa. E às vezes elas querem saber tão pouco. É responder aquilo que elas querem saber, né? Aquilo que elas querem saber. Não precisa ir além, Não né? precisamos ir além. Então, essa parte, assim, eu tenho certeza que vai gerar muita identificação com as mães. E também com as professoras, porque a gente tem toda a questão que a gente trabalha, né? Sobre as questões culturais, as questões raciais, sobre o preconceito. Então, essa ideia de pertencimento que tem no livro vai ser bastante abordada, tenho certeza também pelos colegas professores e mães que vão apresentar para as crianças esse livro. Certamente. E tu já contou na escola que tem um livro em tua homenagem? Eu já contei, sim, e todo mundo achou muito legal. O fato de eu ter uma mãe escritora, autora de um livro. Eu me orgulho bastante disso. E tem que se orgulhar mesmo, né? Isso é muito legal. E tu também vai querer ser escritora ou não? Não, não como uma profissão, mas sim como um hobby. Um hobby, né? De deixar o teu recado também. Deixar meu recado. E não tem como não se orgulhar de uma mulher tão maravilhosa. Ai, mãe. Não tem como não se orgulhar de uma filha querida dessa, amor da minha vida. E esses filhos da gente fazem isso com a gente, né? É. Porque eles nos colocam num lugar
que a gente se sente especial, porque para eles nós somos o universo. Sim. E é tão bonito ouvir ela. E é natural, né? É espontâneo. É isso. É criança, é o que vem de dentro. É o que vem de dentro. É o que tem para entregar, né? E é o que é de mais bonito, tudo isso. Verdade. E o livro tem ilustrações também? Tem ilustrações. A ilustradora é a Eve. É um livro que veio da editora de Curitiba. E tu participou desse processo também? Sim, eu mandei as referências, até tem aqui o nome da cidade. Ah, legal. Que é uma aula de geografia, tudo começa na aula de geografia, Sim. onde elas estão estudando sobre o Rio Pardo. Rio Pardo é a cidade também. Isso, e aí ela descobre que na certidão de nascimento dela está escrito que a cor dela é parda. Então, toda a narrativa vem disso. Mas então. não é inédito, né? Ela ser parda, por exemplo, em Rio Pardo. Não deveria causar estranheza. Não deveria, né? Então é uma... Porque é uma cidade que tem uma herança questão cultural muito forte. Muito forte neste sentido, né? Até neste sentido me impactou, de certa forma, a Catarina chegar com essa narrativa. Exatamente, de ser diferente. Isso. Porque o Brasil, na verdade, é uma pluralidade cultural gigantesca. Exatamente. E é o bonito, né? Porque hoje nós estamos, inclusive, nas redes sociais, tendo essa divisão perigosa que fazem, né? Entre pessoas do sul, pessoas do norte. Nós não podemos fazer isso, porque a beleza existe nessas misturas, nessa pluralidade de culturas, né? É isso que é o bacana, isso que é o bonito do nosso Brasil, né? A miscigenação, né? Na tua opinião, esse diálogo precisa começar desde cedo em casa? Precisa começar de uma forma mais... assim como as questões de inclusão, não só a questão racial, as pessoas criam estereótipos. E exatamente, às vezes tentando ajudar, não ajuda, porque cria estereótipos. Tu tem um coleguinha diferente. Não vamos falar sobre isso. E é exatamente ao contrário. A gente tem que naturalizar a fala, dizendo que somos pessoas diferentes e que cada um dá um temperinho especial nessa vida, nesse mundo. Né? Porque eu sempre dava exemplo para a Catarina, quando ela era pequena filha, um cacto e uma suculenta. Eles precisam de cuidados diferentes. E eles vivem em lugares diferentes. Então, nós somos diferentes. Nós precisamos de temperinhos diferentes, de cuidados diferentes e de olhares diferentes. Mas entendendo que dentro dessas diferenças todas, que cada um dá o toque especial nessa nossa sociedade. Então, essas diferenças não é para tratar assim. Ontem, eu e ela conversávamos muito, que a gente estava falando sobre o que importa não é a cor, mas o valor do amor. Sim, o que importa não é a cor, é o valor do amor. E aí até nós usamos uma fala que as pessoas dizem, não importa o que tem por fora, o que vale é por dentro. Tá, mas entenda que nessa fala também há algo inconsciente que está dizendo, não tá bom assim, essa parte. Mas o que importa é o que você tem dentro. Não, importa sim o que você tem fora e você tem algo bonito. Você precisa reafirmar isso diante de você mesmo, diante do espelho, diante dos seus filhos, porque às vezes também essa falta de autoestima dos pais gera essa insegurança nas crianças. Sim. Porque no momento que os pais sabem quem são e sabem dar essa orientação para os filhos também vão seguindo automaticamente esse caminho. Então é naturalizar mais a conversa de maneira que sim, somos diferentes, ninguém é igual e cada um dá o seu toque especial no nosso mundo conforme o seu jeitinho de ser, porque que graça seria se todo mundo gostasse do branco, o que seria do amarelo, né? É verdade, é lindo isso. E tu acha que o livro pode ser assim um ponto de partida para esses pais que têm dificuldade de conversar sobre raça, sobre cor? Tu acha que lendo o livro para eles também vai ser um norte, talvez? Vai ser um norte, talvez uma bússola assim, bem interessante para os pais, porque que nem para mim é um processo natural. Eu acho que muito da minha maternidade vem das dificuldades encontradas em sala de aula e mediando esses conflitos entre família, escola, estudantes. Então, muito do que eu sou também, além da referência materna e paterna que eu tenho
dos meus pais... Que é muito forte, muito né? forte. Eu acredito que muito também vem da minha bagagem enquanto professora, profissional atuante na educação. Então, a minha linguagem favorece muito isso. E aí os pais, porque às vezes a gente acha que a compreensão é geral de todos, mas não. Às vezes, nem todo mundo consegue expressar o que sente, ou consegue explicar como gostaria que o filho entendesse aquilo. Então, eu acho que esse livro é um norte realmente, porque fala de um jeito muito acessível, tanto para os adultos quanto para as crianças, porque é um livro prazeroso até dos adultos lerem. Sim. Porque tem uma narrativa interessante. Então, crianças, jovens, adultos, é um livro super indicado. Tu já leu o livro, Catarina? Eu li. Esse aqui físico, já leu? Eu queria saber se tem uma parte que tu gostou mais, assim, mas não dá muito spoiler, né? Porque depois o pessoal tem que ler o livro. Tem alguma parte, assim, que te emocionou mais, que te tocou mais? A parte que mais me emocionou, sabe, que mais Te tocou? me tocou, assim, foi a parte que Marina, né, a menininha esperada em mim, descobriu o valor de suas origens, de suas culturas, dos patrimônios culturais, históricos, Que ela percebeu isso. que ela percebeu isso, e que o que importava não era o padrão que as pessoas colocavam. Até porque não podemos ter um padrão. Principalmente para cores. Porque cada um é de um jeito. E cada um é especial do seu jeitinho. Isso foi o que mais me tocou. O que mais me emocionou. Porque, para mim, é um assunto delicado. Mas um assunto bonito Sim. de se falar. Você é especial, do jeito que você é. E isso foi o que mais me deixou emocionada. Dá pra Então- ver no olhinho dela até. Ela Então- se emociona falando, né? Então, essa foi minha parte favorita, assim. É do a parte favorita do livro. livro. Favorita. E qual que é a relação dessas meninas, tanto a Catarina quanto o nenê mais novinho, A Cecília. é a Cecília, com a leitura? Os livros lá em casa são muito presentes, né? Como eu disse. Então, a Cecília, ela anda por lá com os livros e sempre foi, assim. Ela já diz, o livro, mamãe, para mim ler para ela. Então, é uma constante na nossa vida, essa coisa da leitura. Até meu marido, que nunca foi um leitor, hoje, ele já participa e já está aprendendo a gostar também por causa disso, assim. Então, o que acontece? Que nem a pequenininha. Eu pego livros antigos, livros de descarte, livros que já muito antigos, assim, livros de recortes, e eu disponibilizo. Então, assim, o rasgar, ela rasga papel. Aí, às vezes, as famílias pensam, meu Deus, vai rasgar. Mas isso faz parte da construção, ela rasga. Então, ela vê figuras. Porque o bebê, ele lê. Não, ele não vai ler a ortografia. Ele não vai fazer o uso dessa linguagem que a gente faz. Mas ele lê imagens, né? Ele está descobrindo as texturas. Ele está descobrindo as formas, as cores das coisas. Então, essa comunicação e essa linguagem, sem esse efeito bombástico, porque, mas por que então a gente não disponibiliza um celular, uma tela, tem até historinha? Por quê? Porque a liberação desse prazer, dessa dopamina para a criança, que ainda está constituindo toda essa parte, essa formação, ela não está ainda com todas as suas, né? Não está tudo formado ainda, ela está desenvolvendo. Então, isso aí vai causando um efeito catastrófico, porque ela vai ficando só naquilo, e isso não possibilita que ela enxergue coisas do mundo, né? Imagine, né? Porque Imagine, tudo entregue crie. pronto, né? Então, essa parte dos livros lá em casa é muito comum, assim. Então, ela rasga, ela olha, ela senta, ela arrisca muito. Então, tem lápis de cor, caneta, né, filha? Todos os materiais disponíveis para ela, assim. E na tua vivência como prof, assim, tu sente que isso é uma coisa que a gente vem perdendo? Muito. Esse resgate tem que ser feito, né? Muito. E não é, e assim, não é... Hoje a gente entra numa fala até enquanto educação, às vezes parece que escola e família são rivais, e não. A escola também tem que se colocar num lugar de entender que essas crianças passam
quase a maior parte do tempo dentro de uma escola. E que também esse ócio, esse tempo de olhar o mundo, ele precisa acontecer. Então, esse tempo de sentar agora e vamos fazer uma coisa leve, vamos ler, vamos ver uma imagem, vamos descobrir, vamos ir no pátio da escola ver a grama, vamos ir ver a geada que caiu. Então, são tempos de ver, de ler o mundo também. E isso está se perdendo porque as famílias não têm tempo. Tempo que eu digo, eu também tenho, o meu tempo é curtíssimo. Mas são detalhes. Né? É o tempo de dizer, vamos fazer uma coisa juntos agora e estar juntos atenção. De verdade. Porque não é também, tem gente que fica 24 horas junto e não tem efeito nenhum porque não estão juntos de fato. Então, porque às vezes os pais também entram nessa coisa de autocobrança. Isso também não é bom. O que é bom é essa parceria entre escola, entre família e essa percepção de auto-perdão também, de que somos humanos e não podemos fazer tudo com perfeição o tempo todo, mas é isso. Às vezes é o simples. Às vezes teu filho não quer ir no shopping. Às vezes teu filho não quer uma viagem. Às vezes teu filho quer que tu sente na grama com ele e joga uma bola. Ou às vezes ele quer que tu fique ali com ele, admirando as estrelas, que nem a Catarina esses dias mandou um WhatsApp pra nós, dizendo, mãe, sabia que vai ter chuva de meteoros? Botei o relógio a despertar, e lá foi o pai dela, colocou um lençol em cima do carro, ficaram os dois admirando as estrelas. Que então, legal. Então são esse tipo de relação, né? Memória afetiva. Isso, memórias afetivas valiosas. Uma memória que vai ficar assim pra vida toda. E isso influencia diretamente na forma como a criança vê o mundo, né? É o que vem Maneira de olhar. Claro, é uma construção, escola, família. É tudo um conjunto, né? Mas a base não tem como ser diferente, né? Tem que vir ali da família. A família tem que nutrir principalmente amor. Amor. Amor genuíno. É verdade. Muito lindo isso, né? E que tipo de reação tu acha que tu espera que os pais, as mães que lerem esse livro, que eles vão ter, assim, quando ele for lançado ali em janeiro? Eu acho que primeiramente as pessoas vão olhar o livro, porque a gente olhando o livro, que cor eu sou? Realmente é uma pergunta muito simples. Eu acredito que quando as pessoas abrirem as páginas do livro, de fato, lerem, eles vão ter uma surpresa muito agradável, muito boa, e vai gerar com certeza essa sensação de acolhida. Porque os adultos também carregam às vezes feridas emocionais, coisas, porque todos nós temos uma criança às vezes não tão bem resolvida dentro de si. É verdade. Então, nós, pais e mães, adultos, podemos quebrar, escolher caminhos. Nós podemos continuar legados, pegar aquilo que nos serviu da nossa infância e podemos traçar novas rotas. Ressignificar, né? Ressignificar. E eu queria saber, Catarina, se tu contasse assim para uma amiga tua sobre o livro, sobre a mensagem do livro, o que tu diria assim para ela? Eu diria assim, que minha mãe lançou um livro maravilhoso que como principalmente ajuda a descobrir o valor das origens, culturas, tradições e em se enxergar e ver como todos são importantes. E para descobrir a importância, a sua importância no mundo, o seu valor e enxergar o nosso propósito. Muito lindo. E se tu olhar o desenho ali da Marina, tu acha que é parecida contigo? Tu gostou do desenho dela? Eu gostei bastante. Achei questão de cabelo, de tom de pele, a cor dos olhos. Achei muito parecida. Eu também achei. E muito linda, né? E foi fácil esse relacionamento assim com a editora? Foi... eles olharam logo, se encantaram? Foi... Para a primeira parte assim da produção foi muito rápido, assim, essa parte de entre eu escrever e mandar e eles gostarem, isso foi muito rápido. O que demorou mais foi a questão
para vir, né, esses exemplares. Isso demorou, mas a relação, assim, que nem com a parte da ilustração, isso tudo ocorreu de forma muito tranquila. Eles sempre pedem pra gente as referências e a gente também pauta o que não pode faltar neste livro, nessa ilustração. Porque a relação do autor com o ilustrador tem que ser, com a equipe de ilustração, tem que ser muito boa e genuína para que aconteça o que esse autor imaginou. Porque a ilustração para um livro infantil, ela é de muita valia. Tem que ter a mesma mensagem, né? A mesma mensagem, isso. Então, eles conseguiram captar esse ambiente escolar, esse ambiente afetuoso da casa, porque foram coisas que eu pontuei bastante, que eu queria essa mãe muito forte, nessa imagem muito forte, tanto é que temos aqui a mãe com a Marina, assim. E a mãe é parecida também com a tua mãe? A mãe é um pouco diferente, né, Catarina? Mas então tem essa conversa aqui que transparece esse afeto entre mãe e filho, né? Porque normalmente os filhos chegam, e às vezes os pais até se questionam essa questão, os filhos chegam da escola e descarregam. E as mães dizem, mas por que tu tava bem até agora e agora comigo, né? Por quê? Porque você, adulto, mãe, pai, é o porto seguro do seu filho. Então é em você que ele vai descarregar todas essas emoções, todas as frustrações que ele segurou durante o dia. Então onde ele se sente livre para fazer isso, livre para ser quem é. Exato. Né? E além da questão racial, da questão cultural, desse amor envolvido, tem alguma outra camada no livro que talvez não seja assim tão visível? Tem que ler com profundidade para perceber? Por exemplo, esse livro, a Casa é de Curitiba, né? Essa editora, Casa Kids. Quem ler lá este livro, por exemplo, talvez não compreenda o amor envolvido pela nossa cidade, Rio Pardo. Porque isso é uma coisa também que eu sempre conto, que Rio Pardo, para nós, para mim, e deixo isso para as minhas filhas, para mim tem um legado e vejo sempre, escuto sempre as pessoas, os próprios riopardenses, falando mal da sua própria cidade. Mas quem faz Rio Pardo hoje somos nós. Então, se nós ficarmos como espectadores e deixar as coisas acontecer e nós não mostrarmos o amor que temos pelas nossas origens, realmente nada acontecerá. Então, esse livro, essa é uma das camadas importantes que ele traz, que é o amor por Rio Pardo. E é esse convite também para nós amarmos as nossas origens, uma cidade bonita, uma cidade histórica, cultural, que tem esse encontro de povos, né? O trabalho dos africanos, o trabalho dos povos indígenas, o trabalho também dos açorianos, portugueses, espanhóis, porque vieram muitos, os alemães também. Então, assim, é um encontro. Rio Pardo é o pau que é encontro de uma miscigenação, de uma pluralidade cultural infinita, e nós somos mistura, né? Fran, o lançamento está próximo, né? Como está sendo para ti viver esse momento? Organizar esse momento? Pela primeira vez, né? Pela primeira vez, assim, e é prazeroso. É prazeroso organizar e também idealizar, assim, um sonho. Eu sempre tive propósitos, fazer coisas com propósito. E acho que esse livro é uma das concretizações desse propósito de vida. De mostrar essas maneiras de ver o mundo, de poder contribuir com as pessoas, com as crianças, sobre essa ótica, sobre a minha ótica, de como eu enxergo um pouquinho das coisas em amor por cada pedacinho da vida, assim. Então, organizar esse lançamento do livro, para mim, é algo muito surreal até, eu diria, porque não é algo que lá, anos atrás, não era um sonho, assim. Nessa humildade toda que eu vivi, uma coisa eu tinha certeza, que era ser professora. Ser escritora era uma coisa guardadinha no meu coração, que eu sempre tive, porque eu escrevo livros amadores, online, em plataformas online, há anos. E não só livros infantis. Eu escrevo livros adultos, enfim, escrevo muito, assim. Então, manuscritos eu tenho vários. Então, engavetados eu tenho muitos livros. E agora, sim, eu quero dedicar este lançamento agora, organizar isso. Estou organizando um coquetel com coisas coloniais, com coisas que mostrem também essa riqueza culinária que a gente tem,
que são heranças também. Vai ao encontro do Vai ao livro encontro também. e o lançamento é algo diferente, porque não vai ser só uma noite de autógrafos. Eu quero fazer Eu e a Catarina também fizemos uma canção para a ilustração musical desse livro, juntas, cantamos, um parceiro nosso está colocando a melodia, então nós vamos ter apresentações culturais também, dentro desse lançamento, então não vai ser só uma noite, vai ser uma noite cultural. E num lugar muito especial também, num lugar né? muito especial, um lugar que tem nosso coração, que é o Centro Regional de Cultura, um local que tem história de sobra para nós degustarmos um pouquinho nessa noite. E como tu tá te preparando, Catarina, para esse momento? Eu tô ensaiando bastante a música. E eu tô tão feliz por ver minha mãe, assim, Realizada também. realizada. E conseguindo realizar um sonho. Um sonho de muito tempo. E é diferente quando a gente pega na mão o livro, né? Eu, pelo menos, sinto isso. Online é uma coisa, e físico é outra, assim. O físico é E diferenciado. quando a gente vê, assim, o nome da gente na capa, e quando eu abro atrás e vejo um pouquinho também da história dos meus pais, que já não estão comigo, mas que olha a importância de um pai e de uma mãe. Porque o que a gente vem muito do que eles foram e do que eles nos deixaram, né? Tu sabe que eu fui uma leitora desde muito pequenininha, incentivada pela minha mãe, né, que era professora. E depois, quando a minha filha nasceu, e desde sempre ela foi leitora também, né, desde bebezinha. E a gente, claro, lia quando criança e enxergava de uma forma. Depois, lendo com ela, a gente enxerga coisas que a gente não viu muito antes. diferentes, né? Tem percepções da literatura infantil muito diferentes. E eu queria saber se tu acredita nisso também, que através da literatura infantil a gente constrói um futuro mais consciente, mais empático, porque os livros têm muitas mensagens, né? Muito, muito. Sabe que, na verdade, os livros literários, eles são criados, na verdade, para o prazer de ler. Mas, às vezes, de forma consciente, às vezes inconsciente, eles nos trazem muitas mensagens. E essa maneira, cada vez que a gente lê, a gente pega uma coisa que a gente não tinha pegado antes. E isso tanto quando a gente é criança e lê um livro depois quando adulto. E agora adulto, sendo adulto, a gente lê um livro agora. Ano que vem lê o mesmo livro, a gente vai ter nuances e percepções diferentes. E os livros, eu acredito com certeza nessa importância dos livros. Para essa formação das pessoas e principalmente para a beleza e a forma de nos comunicarmos em sociedade, enquanto seres humanos, enquanto pessoas, porque nós estamos consumindo muitas coisas ruins. Nós estamos consumindo conteúdos, às vezes, chulos, coisas que não nos agregam, né? Nós temos hoje, de forma consciente, eu digo isso, nós estamos consumindo muito lixo online que vai nos contaminando. Sem filtro, né? Sem filtro. Contaminando a nossa percepção de mundo, a nossa percepção do olhar para as coisas. O nosso olhar fica muito genérico. Nós não olhamos as coisas com mais cautela, com cuidado. Então, nós não nos demoramos olhando uma coisa. Nós, nessa ânsia... Só vai rolando. Só vai rolando. Então, essa percepção de que os livros nos trazem beleza. Às vezes tem algo feio no livro, mas nos faz entender de forma bela como nós podemos tratar com aquilo. E como nós nos relacionamos com o outro e com esse mundo. Então, os livros trazem isso, assim. A literatura infantil traz isso, né? Não só livros grossos, como pequenas histórias curtas. Na nossa infância, na nossa educação um pouco posterior, né? Nós tínhamos, por exemplo, as fábulas, né? As fábulas nos ensinavam coisas grandiosas. É sempre uma mensagem. Uma mensagem, né? Então, nós tínhamos muitas coisas nas histórias que hoje a gente está se perdendo muitas coisas. Então, essa maneira de enxergar o mundo de forma lúdica
e de pegar essas mensagens e colocar isso, apropriar isso na nossa vida cotidiana. Isso é muito importante, isso é muito bonito, de ver crianças podendo ter essa oportunidade de resgatar novamente o livro, de poder, porque o livro, a gente tinha... O livro era uma questão de afeto também, de poder manusear, de poder dedicar, de poder deitar dar marcadores ler, de né? páginas, deitar junto e ler, marcar as páginas, sublinhar. E hoje isso está um pouco distante das casas, no geral, e eu acho que é uma coisa bonita de resgatar novamente. Resgate necessário, né? Necessário. Além do livro Que Cor Eu Sou, tem alguma outra história que tu goste muito, Catarina? Que tu te lembra, sim? Hoje tu pegou um lá em casa, lembra? Tem, às vezes, dependendo na da tua faixa mochila. etária, a gente tem sempre um que a gente quer ler de novo. É um livro de geografia De geografia! sobre os biomas do Brasil. Nossa! Meu livro favorito. Quer dizer, segundo, né? Depois de... Esse é o favorito. Eu amo esse livro. Eu comecei a gostar dele porque tinha na minha escola. E é um assunto que te interessa. Tinha na minha escola e eu sempre que tinha um tempinho, tipo assim, o professor falava, quando terminar a atividade pode pegar um livro. Eu sempre terminava as atividades primeiro. E daí eu ia lá e pegava aquele livro, lia umas 30 vezes. Porque é um assunto que me interessa muito. Sim. E qual que é a tua matéria preferida na escola? Tem alguma que tu gosta mais ou tu gosta de tudo? A minha matéria favorita... Quer dizer, eu tenho duas favoritas. Pode ser também. Que são português e matemática. Olha só, que bom. E tem uma terceira, Não. que tu não perde aquela aula por nada. Ah, inglês. Não, educação física. Ai, eu acho É que ela gosta de tanto, todos. né, das aulas. Não, peraí, eu tenho acho que umas 4 favoritas, mas Que bom. daí a gente... Pode aproveitar todas, né? Frei, tem alguma coisa que ela te ensinou, assim, nesse processo de escrita e escuta? Além do óbvio, né? Aí ela me ensina tantas coisas todos os dias, assim, que é difícil pontuar uma coisa, assim, né, filha? Mas uma das coisas que, no processo da escrita, inclusive, que ela me ensina, é essa coisa da simplicidade com as palavras também, de colocar de forma simples aquilo que a criança vai saber, vai entender e que vai tocar. Então isso ela me mostra a cada dia, assim, a maneira simples de enxergar o mundo, a maneira simples das relações, que não precisa ser algo difícil. E agora ela está com 9 anos, daqui a pouco vai ingressando uma outra fase e são outros desafios, são outras perspectivas, e uma das coisas que eu quero que ela faça, que a gente faça, é seguir juntas com essa amizade, né? Porque às vezes acontecem distanciamentos, né? Por causa das mudanças que a gente tem de faixa etária, né? De fases da vida, de fases né? da vida. Mas que nunca percam essa relação tão bonita, né? É De verdade. tanto carinho e respeito e esse olhar emocionado de uma para outra, né? Bacana. E ela é diferente, a gente percebe, assim, é muito eloquente, né? Ela fala muito bem. Pode ter um pouco de genética nisso, né? Mas a questão da leitura Ajuda muito. fez toda a diferença também. E aí é isso, é um processo natural, porque às vezes, quando a gente recebe crianças lá na alfabetização, primeiro ano, tem famílias e tem crianças que é uma verdadeira tortura em casa, até para fazer as tarefas, os temas, porque o processo de alfabetização se torna muito, muito, muito penoso, e não deveria. Porque Exato. esse processo de alfabetização começa lá no berço, nessa leitura de mundo, né? A criança indo no chão, a criança manuseando os brinquedos, a criança não recebendo tudo pronto. Então, o processo de alfabetização, as pessoas tendem a pensar que é só com as letras. O processo de alfabetização vem do ler o mundo, do tocar, do sentir, de não pular fases do desenvolvimento humano, né? Porque às vezes a gente quer acelerar processos, e na verdade tudo tem seu tempo, engatinhar tem seu tempo, falar tem seu tempo.
E tem o seu tempo, e aí vale salientar com responsabilidade, tem seu tempo. Cada criança tem o seu tempo. Mas não podemos fugir dos padrões do desenvolvimento. Porque tem idade, sim, para que a criança fale. Tem idade, sim, para que a criança ande. Então, também a gente entrou num discurso há algum tempinho atrás de que, tá no tempo dela. Sim, nós respeitamos o tempo da criança. Mas até este tempo ela precisa... um alerta, né? Fica uma interrogação também. Sim. E esse olhar é importante. Não dá para esperar para sempre, né? Exatamente. Isso tem que acontecer. Tem que acontecer. São processos que tem que ser naturais, mas que, às vezes, a gente precisa, sim, procurar um profissional. Porque, às vezes, tem outras coisas, né? Não precisa antecipar, mas até determinada idade, enfim, fase, precisa fazer. Isso, eu acho importante falar isso, porque a gente tem muita responsabilidade. Quando a gente vem comunicar, a gente tem que ter muita responsabilidade com o que a gente fala, porque não dá para também normalizar tudo, né? Dizer que tá tudo bem o tempo todo. Sim. E esse é um livro atemporal, né? Daqui a 5, 10 anos, a mensagem continua a mesma e com a mesma importância. O que tu, na tua concepção, tu quer que ele continue provocando sempre nas famílias, naqueles que leem o livro? Eu quero principalmente que nos lares, porque esse livro agora é um livro que provavelmente as minhas filhas vão ler para os filhos delas e vão dizer, né? A minha mãe, tua avó... É um legado, fez um livro, né? Embora simples, talvez elas não deem a valia que ela está dando hoje, talvez os tempos sejam outros, mas eu acredito que esse livro aqui, para quem adquiriu, quem ficou, vai marcar de certa forma, e acredito que sim, que ele vai continuar depois, e o que eu quero que continue é que essa percepção dessa pluralidade, porque não tem graça padronizar tudo. Sim. E a beleza não é tentar ser como o outro. A gente vê, às vezes, as pessoas se diminuindo para caber no bolso do outro, né? Ou, às vezes, achando que é inferior ao outro. E esse livro é sobre essa construção de si. É o que eu sou enquanto ser humano. Eu preciso me entender como um ser humano importante. Encontrar essa essência, né? Encontrar essa essência e perceber que eu, sendo um ser humano importante, eu não posso deixar que os outros façam de mim uma leitura e que eu precise aceitar essa leitura. Não é o que os outros leem sobre mim que vão definir quem eu sou. Por isso, porque o mundo vai fazer isso o tempo todo, e é isso uma coisa que eu quero deixar claro para as minhas filhas. O mundo tenta o tempo todo fazer leituras a respeito de quem você é e te colocar em caixas. E se você não tem uma leitura clara de quem você é, você se perde no meio do caminho. É verdade. E eu acho que é o mais interessante desse livro, que é uma coisa que perpetua pro resto atemporal mesmo, e que quem adquirir daqui a 2, 3, 4, 5 anos vai entender que essa é a essência, que é essa pluralidade, que é essa coisa de saber quem você é e se reconhecer no mundo. A gente está se encaminhando para o final dessa conversa que é tão rica, né? Tão importante. Eu queria deixar aberto para que tu convide a nossa audiência para prestigiar o lançamento, ou como que faz para adquirir o livro. Fica aberto. Esse livro, então, Que Cor Eu Sou, ele vai ser lançado dia 16 de janeiro, lá no Centro Regional de Cultura de Rio Pardo, um lugar também escolhido com muito carinho para o lançamento. E nós vamos receber, então, para uma noite cultural, uma noite de autógrafos, as pessoas, as crianças, jovens, idosos, todos os públicos que queiram adquirir. Esse livro vai estar sendo fornecido lá no dia do lançamento. Ele já está à venda, cabe salientar também que ele já está à venda em várias plataformas, como Amazon, Livro, Mercado Livre. Enfim, fica fácil de achar. Tá fácil de achar. Desde julho ele já está disponível. Só o lançamento oficial, né? O lançamento físico dele será agora. Já foi publicado já faz um tempinho e agora ele tá. Então, eu quero agora que as pessoas possam adquirir esses exemplares através dessa divulgação e desse lançamento oficial, né? Então vai ser uma noite muito bacana. Eu espero que quem tenha filho, tenha netos, enfim, e quem também é da área pedagógica, porque esse livro é um livro com uma riqueza pedagógica muito grande.
então que possa estar lá conosco no dia 16 de janeiro, no Centro Regional de Cultura, às 19h30. E a Catarina quer deixar um convite também? Vai ter momentos especiais lá, né? Sim, momentos de música, momentos de, pra apreciar, momentos muito bonitos. Então convido a todos para comparecerem dia 16 de janeiro. Muito bem. Urias, muito obrigado. Foi uma conversa muito rica, muito emocionante. Fiquei realmente encantada com a Catarina. Não Obrigada. É à toa que ela é a inspiração do livro, né? É uma mocinha muito encantadora. Parabéns, Fran. Parabéns pelo livro. Parabéns pela essa filha maravilhosa. E que tenha muito sucesso, né? Que seja o primeiro, de repente, de muitos, né? Já Quem tenho sabe? outros projetos Olha agora. Tenho que fazer um livro para outra, já tem. Ah, é Já verdade. estou com o manuscrito, agora lançando esse eu vou pro outro. E depois eu tenho um livro para ser lançado, também já está pronto, mas eu estou procurando a editora certa para fazer esse trabalho, que é um livro bem impactante, um livro adulto, um livro com uma motivação social muito grande, que é sobre o ser professor. Olha. Né, sobre a dualidade do ser professor. Muitas mensagens aí. Muitas mensagens, porque é um espaço também que a gente precisa olhar com cuidado hoje. Sim, verdade. Então, olha aí. Eu agradeço, Dai, muito obrigada mesmo pelo espaço e pela parceria, né, de ter disponibilizado espaço para nós. Foi um prazer receber vocês. E a você que nos acompanhou, nós vamos ficando por aqui. Até mais!